Em 1961, inaugurava na cidade do Porto, voltado para o Jardim da Cordoaria, o imponente, monumental Palácio da Justiça. Um edifício que apresenta uma característica muito interessante. Durante os meses anteriores, aqui tinham trabalhado um conjunto notável de artistas plásticos. Alguns são ainda relativamente jovens, outros são já artistas consagrados. Nome como o de Júlio Rezende, mas também Guilherme Camarinha, Dordio Gomes, Augusto Gomes. De facto, o Palácio da Justiça do Porto apresenta uma diversidade notável de obras, são pinturas, frescos, esculturas, tapeçarias. Na sua esmagadora maioria, são temas sempre ligados às questões do direito, da aplicação da justiça, do confronto, do conflito, mas na sua esmagadora maioria em torno de temas historicistas. Aqui, nesta sala, contudo, Júlio Rezende, nessa altura já um nome consagrado, tinha já passado os 40 anos de idade, apresenta-nos uma curiosa abordagem às questões da justiça. Neste fresco, intitulado Profilaxia do Crime, Rezende aqui aborda, e é também um dos títulos desta obra, aborda a questão da proteção à infância desvalida. Isto é, contraponto do lado esquerdo do fresco a uma juventude que, enfim, se entrega ao vício, aos confrontos físicos, a um certo marasmo, confronta para evitar, ou seja, a profilaxia, um posterior mundo de crime, aposta naquilo que é a formação dos jovens, a sua capacitação técnica através da formação, seja no mundo da indústria, da formação da agricultura, de outras atividades. É isso que lhes irá permitir aos jovens terem depois uma inserção na vida ativa e, desta forma, evitarem o crime. Profilaxia do Crime, uma obra de Júlio Rezende, onde se destaca, de algum modo, entre outras personalidades ligadas a esta história na cidade do Porto, a figura do Padre Américo. Encontramos agora na Praça da República e também aqui temos uma referência ao Padre Américo. Em boa verdade, um monumento, uma escultura concebida em 1959 por aquele que é um dos grandes escultores portuenses, Henrique Moreira. Um monumento que só será terminado em 1961 e que foi erguido na sequência da morte trágica do Padre Américo em 1956, na sequência de um acidente em Valongo. Américo de Aguiar, que nascera em 1887, na freguesia de Galegos, em Penafiel, e, curiosamente, só muito tardiamente, já depois de passar os 35 anos, é que, enfim, manifestou esta vontade de uma carreira religiosa. Isto porque, depois de ter terminado os estudos liceais, empregou-se no Porto numa casa de ferragens, irá depois para a África, para Moçambique, trabalhar mais de 15 anos, e é já só nos anos 20, depois de regressar a Portugal, que acabará por entrar para um convento em Tui, em Espanha, e onde vai acabar por se tornar religioso. Mas, rapidamente, 2, 3 anos depois, percebe que não é sua vocação permanecer num convento. Vai formar-se em teologia no seminário de Coimbra, vai ser nomeado pároco, mas na sequência de um esgotamento acabará por nunca se tornar pároco, e é nessa altura que o bispo de Coimbra o vai encarregar da sopa dos pobres. E é aqui que Américo se apercebe
daquela que será a sua grande vocação e que vai marcar o resto da sua vida. Uma forte ação social e, muito especialmente, em torno da proteção da infância. Acabará por desenvolver a famosa obra da rua, destinada a apoiar as crianças pobres, os gaiatos. É a famosa obra da Casa dos Gaiatos. E são mesmo casas para acolher crianças, recolhê-las, cuidar da sua educação, as famosas casas do gaiato. A primeira irá surgir em Miranda do Corvo, depois Paço de Sousa, depois o Porto, e vão-se somar muitas outras, incluindo em Lisboa. E para apoiar esta obra, os gaiatos, eles próprios, as crianças, caracterizaram durante muitos anos a paisagem urbana, com as crianças vendendo um jornal, o Gaiato, como uma importante fonte de apoio ao desenvolvimento desta ação social. Padre Américo tornou-se, por isso, numa referência da comunidade. A sua morte foi sentida de um modo muito trágico e, por isso, este monumento, erguido muito pouco tempo depois e até hoje, vimos assistindo como que uma canonização popular, um verdadeiro culto que subsiste até hoje à memória deste religioso que tanto se preocupou com a proteção à infância. Mas esta questão de apoiar as crianças na cidade do Porto é uma história bem antiga. Uma das mais antigas instituições da cidade ligadas à proteção da infância e, de resto, na origem daquele que é o mais antigo estabelecimento de ensino do Porto, o Colégio dos Órfãos, fica também a dever-se a um padre, o padre Baltasar Guedes, que aqui vemos imortalizado neste busto de autoria de Sousa Caldas, inaugurado em 1951, quando se assinalavam os 300 anos da fundação do colégio, em 1651. Baltasar Guedes, que nasceu em 1620, fica órfão de mãe aos 7, de pai aos 17, e por isso desde muito novo, para lá de denotar uma vocação religiosa, também sempre muito preocupado com a questão da proteção às crianças, nomeadamente dos órfãos. Em 1649, já ordenado, obtém autorização da Câmara do Porto para se instalar junto de uma igreja, a Igreja Nossa Senhora da Graça, que ficava do lado de fora das muralhas medievais do Porto, o local onde hoje temos o histórico edifício da Reitoria da Universidade do Porto. E é aí, junto dessa igreja, e também são cedidos alguns terrenos, que ele vai iniciar um processo que conduzirá muito rapidamente à criação desse estabelecimento para proteger os órfãos. Vai reunir dinheiro através de esmolas, tem autorização para passar pelo país na recolha de esmolas, também as missas que vai promovendo e, igualmente, a venda de artefactos religiosos que ele próprio produz. Consegue reunir a verba para, logo no ano seguinte, em 1650, ter autorização régia para criar então esse colégio, que ficará designado como Real Colégio dos Meninos Órfãos da cidade de Porto, o Real Colégio de, também, Nossa Senhora da Graça. O grande objetivo é não só acolher os órfãos, mas dar-lhes também uma formação que permita que depois, saindo do colégio, deste recolhimento, possam ingressar na vida ativa, munidos de uma formação profissional. O colégio vai ter um grande sucesso, mas, curiosamente, esta vocação da instituição faz com que, mais tarde, quando a cidade cria as aulas da Academia da Marinha e Comércio, entendam que deve ser ali, junto à Igreja da Graça, nas dependências que já eram aproveitadas pelo Colégio dos Órfãos para desenvolver essas aulas, que depois darão origem à Academia
Politécnica e mais tarde à Universidade do Porto. E é por isso que temos aí, naquele local, hoje, o edifício da Reitoria. E tudo começou com o Colégio dos Órfãos. O Colégio dos Órfãos que depois andará por outros lugares da cidade, na Rua dos Mártires da Liberdade, mas que desde o início do século XX, desde 1903, se encontra localizado aqui, junto ao Prado do Repouso. Uma referência histórica incontornável quando falamos do ensino na cidade, mas também no apoio à infância desvalida. Setenta anos depois da criação do Colégio dos Órfãos, mais precisamente em 1724, o exemplo vai ser seguido por um outro religioso, Manuel de Passos Castro, que, com a sua morte, deixa um importante legado à misericórdia do Porto para que este crie um estabelecimento de órfãs. Agora, é um estabelecimento para apoiar as meninas desamparadas. Nasce assim esse estabelecimento das órfãs, mais tarde conhecido também como o Colégio das Órfãs, ou, até aos nossos dias, o Colégio de Nossa Senhora da Esperança. Sim, porque é Nossa Senhora da Esperança que desde o início se torna na padroeira, na protetora desta instituição. Aliás, criada aqui na zona de São Lázaro, a capela dedicada a Nossa Senhora da Esperança terá sido erguido no local onde existia já um antigo espaço religioso dedicado a São Lázaro, para proteger os leprosos que nestes arrabaldes da cidade aqui se fixavam. Mas, por falar em capela e por falar em órfãs e meninas desamparadas, importa salientar que na cidade do Porto, a escassas centenas de metros de distância, temos uma capela, ela própria, de vocação às meninas desamparadas. Sim, esta é a capela de Nossa Senhora das Dores, São José, das Meninas Desamparadas da cidade do Porto. Bom, em boa verdade, é a capela de um imóvel que nos nossos dias é ocupado pela Universidade Lusófona, mas que foi durante muitas décadas um estabelecimento social, o recolhimento das meninas desamparadas do Porto, sob a proteção de Nossa Senhora das Dores e de São José. Um estabelecimento que ficará, no entanto, conhecido popularmente como o recolhimento da Porta do Sol. E porquê esta curiosa designação? Porque no passado a muralha medieval, a muralha fernandina que passava por aqui, apresentava um postigo, depois alargado e transformado numa porta, que era o postigo do Sol e depois a Porta do Sol. E daí a designação desta área da cidade e deste recolhimento, que surge na sequência daquela que é uma das maiores tragédias na história do Porto. Aquele que ocorre a quando da segunda invasão francesa, a 29 de março de 1809, que leva ao tristemente célebre desastre da Ponte das Barcas, onde terão morrido centenas de portuenses. Ora, cerca de 15 dias depois, meados de abril de 1809, e perante o grande número de crianças, nomeadamente meninas, órfãs e desamparadas, uma senhora da sociedade portuense, Dona Francisca Grelho e Sousa, resolve criar esta instituição para acolher as meninas desamparadas. Uma instituição que irá funcionar em instalações provisórias, mas que ainda no século XIX vai erguer este monumental edifício. No auge da sua ação, mais de 90 meninas serão aqui cuidadas e educadas. Um estabelecimento que perdurará até aos dias de hoje. São já mais de 200 anos em torno da proteção à infância.
referência obrigatória e histórica nesta questão da proteção à infância na cidade do Porto é o igualmente histórico estabelecimento humanitário, hoje Colégio do Barão Nova Sintra, um espaço tutelado pela Santa Casa de Misericórdia do Porto. Ela própria, desde os inícios do século XVI, uma referência nas questões da assistência social na cidade e também, por isso, à infância. E é à Misericórdia do Porto que, com efeito, o Barão Nova Sintra deixa este estabelecimento destinado a apoiar as crianças desvalidas, preocupado em lhes dar formação e para acolher crianças muitas vezes desprovidas de carinho, é assim que os documentos fundadores se referem ao objetivo. Por exemplo, acolher os jovens que saem da casa da correção e para, deste modo, assegurar que terão uma formação que lhes permita depois entrar no mundo do trabalho. O Barão Nova Sintra, em boa verdade, José Joaquim de Leite de Guimarães, que nasce no seio de uma família de pequenos proprietários de Guimarães, muito jovem, emigra para o Brasil, onde se junta uma série de irmãos, onde vai constituir uma fortuna colossal. Regressa à Europa no final dos anos 40 do século XIX, viaja por vários países, vai viver durante vários anos em Paris, mas depois regressa a Portugal, fixa-se de início em Lisboa, em Nova Sintra, e por isso quando, anos mais tarde, o rei lhe dá o título de Barão, será de Barão Nova Sintra, mas depois vem-se fixar aqui no Porto, onde terá uma notável ação empresarial, associativa e muito na área da benemerência, destacando-se então este estabelecimento humanitário destinado às crianças. E não será por acaso, porque a vida pessoal do Barão Nova Sintra é marcado pela tragédia em torno dos filhos. Do primeiro casamento, de que fica viúvo, morrem também as duas crianças, ainda precocemente, que tinha tido desse casamento. Do segundo casamento, uma filha que morre tragicamente num incêndio. E por isso, esta preocupação em apoiar crianças a necessitarem de apoio. Um estabelecimento humanitário que será também apadrinhado pela família real. É o próprio rei Dom Luís que aqui vem inaugurar o estabelecimento. Tinha sido criado em 1863, entra em funcionamento em 1866. Mas o envolvimento da família real nas questões da proteção à infância é, de facto, notável. Não só do rei Dom Luís, mas, como vamos ver de seguida, também da sua esposa, a rainha, Dona Maria Pia. O envolvimento da família real e particularmente da rainha nestas questões da proteção à infância acabará por dar lugar aqui no Porto a um estabelecimento de saúde, uma unidade hospitalar de referência absoluta. Um dos hospitais históricos do Porto, o Hospital de Crianças Maria Pia. Sim, com o nome da rainha. As suas origens remontam a 1881, ao último dia do ano, 31 de dezembro, quando um grupo de pessoas do Porto, com algumas posses, um grupo de beneméritos reunidos numa farmácia homeopática na Rua de Bom Jardim, decidem criar um estabelecimento para acarinhar, tratar, cuidar de crianças doentes, particularmente crianças pobres. A ideia vai entusiasmar uma parte da comunidade portuense e o hospital irá ter autorização para avançar poucos meses depois. E graças à Rainha Maria Pia, que vai apadrinhar este projeto e envolver-se na sua concretização. E por isso não admira que quando, um ano depois, um ano e um dia, isto é, no dia 1 de janeiro de 1883, o hospital é inaugurado,
ele se vai designar Real Hospital de Crianças Maria Pia, em homenagem à rainha e real, que de facto era apadrinhado pela família real e particularmente pela rainha. Claro que de início as instalações são ainda provisórias, aqui muito próximas, no cruzamento da Carvalhosa. Será depois necessário arranjar um espaço, um terreno para construir de raiz o sonhado hospital qualificado para as crianças da cidade. Uma outra benemérita acabará por ceder este terreno. É depois também necessário reunir dinheiro para fazê-lo erguer ao hospital. Isso irá demorar mais alguns anos e só mesmo no final do século, em 1898, é que é lançada a primeira pedra. A obra vai se prolongar durante os anos seguintes e, apesar de na fachada vermos de forma bem evidente o brasão, as armas nacionais coroadas pela coroa monárquica, a verdade é que o hospital já será inaugurado no início da Primeira República, em 1911, mas mantendo o nome da antiga rainha, Maria Pia. Um hospital que de facto vai tornar uma referência absoluta nos cuidados às crianças, na forma como se especializou de facto em várias áreas da pediatria. Quando chegamos aos anos 60 do século XX, ao período áureo do hospital, ele tem capacidade de camas mais de 170 e eram mais de 20 as especialidades, incluindo cirurgia pediátrica. Entretanto, com o passar dos anos e quando entrarmos já no nosso século XXI, o Hospital Velhinho, o Hospital de Crianças Maria Pia, apresentava já várias dificuldades de adaptar este edifício às exigências da medicina moderna. Em 2012 acabará por encerrar e os serviços são transferidos para o Hospital de Santo António. Mas, curiosamente, entre 1917 e 1925, o hospital já tinha estado encerrado. Isto é, não tinha funcionado como um hospital pediátrico. Nessa altura, tinha sido cedido à Cruz Vermelha Portuguesa e aqui estavam a ser recebidos e tratados os soldados portugueses regressados da Grande Guerra, feridos, estropiados, a necessitarem de tratamento. E depois, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, o hospital foi também utilizado para tratar as vítimas dessa pandemia que então assolava o mundo, a gripe espanhola. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.